O Estresse em Pauta de hoje vem falar sobre o estresse no aparelho digestivo e na microbiota intestinal. Nós vamos falar da disbiose. E a disbiose, ela entra aqui, gente, como uma consequência desse estilo de vida que nós sempre falamos aqui. Todos os alimentos que contiverem o glúten e o leite, eles vão acabar alimentando as bactérias prejudiciais. Por quê? Porque quando a gente não consegue digerir proteína, caseína e proteínas do glúten, esses alimentos vão virar comida para fungo, para as bactérias não ditas prejudiciais. Então, é por isso que no vídeo de hoje a gente vai desenhar e falar para vocês o porquê fazer escolhas coerentes e saudáveis. Ser saudável, sem dúvida nenhuma, é zerar leite, glúten e álcool. Você não precisa de um diagnóstico de disbiose, porque a disbiose não é uma doença, mas sim é uma característica, um desequilíbrio dessas bactérias boas e ruins que está acontecendo hoje na humanidade. Então é importante que uma simples falta de memória, uma falta de foco, que muitas vezes está sendo erroneamente diagnosticada com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e não deixa de ser uma alteração nessa microbiota intestinal, uma disbiose, prevalência de bactérias prejudiciais e baixo nível de bactérias boas. Gente, pensa, é a sua saúde que está em jogo. Então, o que a gente precisa ter? Consciência. E essa consciência que nós trazemos no vídeo de hoje. Entender um pouco sobre a microbiota intestinal, a relação da variabilidade, né? Porque nós temos que falar de disbiose, que é o processo, não é uma doença, mas sim uma característica onde uma população, e aqui eu descrevi mais ou menos para vocês entenderem que no nosso intestino, dependendo da comida, se você alimentar os micro-organismos prejudiciais, você vai ter um resultado que vem desde produção de toxinas, carcinógenos em potenciais, são substâncias que podem desencadear, estão relacionadas com o aparecimento do câncer, putrefação intestinal, então o estufamento, aquele cheiro ruim, dores, gases, diarreia ou constipação. Os dois extremos alguma coisa está errada. Infecções e efeitos sistêmicos. Todas as nossas doenças crônicas, eles passam por esse patamar, quer dizer, existe um desequilíbrio. Vamos pensar numa balança. A minha microbiota prejudicial está aumentada. Isso seria a disbiose. Em relação às minhas bactérias benéficas, as minhas amigas. Então, de uma forma básica, nós temos tipos de bacterióides que são benéficos e uma grande parte que são maléficas. A eubactério, uma parte que também são benéficas e uma maior parte maléficas. Então, se a gente fosse fazer um vídeo falando sobre filo, classe, ordem, gênero, nós faríamos um vídeo de biologia para vocês. Então, não é esse o objetivo. O objetivo é que vocês entendam que nós temos uma população de micro-organismos no nosso intestino e que vai depender de você fazer com que você tenha estes sintomas, que eu diria que é a base de todas as doenças hoje, porque tudo começa pelo intestino e a causa básica está na nossa alimentação, ou nós podemos ter isso, olha, se eu alimentar as minhas bactérias do bem com alimentos que a gente sabe, que frutas, verduras, legumes, os grãos, alimentos que você vê que aquilo é comida, que você tem um nutriente que vai fazer com que esse 50 milhões de células sejam confeccionadas, produzidas todo dia no nosso corpo. Mas para isso eu preciso ter nos meus nutrientes. Aí, se eu estou alimentando as minhas bactérias do bem, eu vou ter inibição das bactérias prejudiciais. Elas, uma bifidobacterium, eles lutam muito contra o aparecimento dessas aqui em vermelho. Só para vocês terem uma ideia, a gente coloca aqui a Escherichia coli, como você conhece, você já teve a presença dele numa infecção urinária, no exame de urina, presença de Escherichia coli. E a gente acha que é normal, é mais uma E. coli, mas ela está relacionada a muitos casos de
intoxicação, mortes e muitos malefícios para muitas pessoas, aonde um hambúrguer mal assado ou não assado na temperatura e no tempo necessário vai fazer com que ocorra mortes de pessoas. E por uma simples Escherichia coli, que pode vir na sua infecção urinária, estar presente no nosso intestino, porque nada aparece na urina, a não ser que esteja lotado aqui no intestino, entendem? Então, a inibição das bactérias prejudiciais vem por bactérias boas e parte delas existem, um pouquinho das boas, né, entre os gêneros delas, mas com certeza a Bifidobacterium e os lactobacilos, eles estão como as do bem. Estimulação do sistema imune. Toda vez que nós falamos sistema imune, nós estamos falando de 80% da nossa imunidade estar relacionado ao intestino. 8 metros de intestino, 80% da nossa imunidade está aqui, porque depende do que nós vamos colocar pela boca e até inalar. A gente estava tendo uma discussão aqui, eu e a Maureen, sobre por que passar um desodorante roll-on, né, ou creme, e não o spray. Aí eu disse para ela, o spray é muito mais agradável, mais prático, não fica melado, mas ele libera substâncias no ar que você vai aspirar, vai entrar pela sua narina e vai ter que ser um xenobiótico, é uma substância estranha, um químico, e vai ser quebrado, metabolizado aquela coisa ruim para o organismo no seu fígado. O prático versus aquilo que faz bem a você. Porque, olha, o nosso organismo foi feito para durar 120 anos, mas sem tanta modernidade, sem tantas facilidades. Então, vivia dar trabalho, é por isso que nós estamos falando hoje sobre a disbiose, mas fazendo um adendo para vocês aqui. Essa coisa do desodorante, sem dúvida nenhuma. Por que que tem cheiro nas axilas, né? Muitas pessoas têm muito mais, outras têm muito menos, outras não têm, outras só têm quando vai fazer um exercício físico, mas eliminar suor, e nós temos bactérias nas áreas quentes, nas axilas, na virilha, nos pés, e quando o suor se junta com as bactérias, ele forma um gás, e esse gás é o cheiro, que é um cheiro desagradável. Então, usar algum antiperspirante ou um desodorante, pense nisso. Pense se vale a pena colocar alguma coisa a mais que vai intoxicar esse organismo. Auxílio na digestão e na absorção de nutrientes e minerais. Olha que interessante, né, que a gente estava falando. Eu preciso fazer 50 milhões de células diariamente, mas para isso eu preciso saber se eu estou me alimentando ou se eu estou me nutrindo. Muitas vezes você acha que você está comendo um alimento e aquele alimento vai te nutrir. Não, é tipo um alimento, mas não é um nutriente, não é um alimento de verdade. Mas para eu ter uma digestão e uma absorção, eu preciso comer direito, colocar alimentos saudáveis na minha boca. Isso é o dia a dia. A exceção pode existir, mas o dia a dia, no café da manhã, no almoço e na janta, a preferência tem que ser essa. O que eu vou comer para alimentar as minhas bactérias amigas do bem. E a síntese de vitaminas. A vitamina B12, ela é o nosso maior marcador de se eu estou bem, se eu estou com as bactérias do bem ou se eu estou com as bactérias prejudiciais. Essas bactérias prejudiciais, elas não permitem que eu produza as vitaminas, como a do complexo B. Então, meu tornozelo está inchado, minha barriga está distendendo, a cada dia mais aumentando o buraco do meu cinto, alguma coisa está errada, eu não preciso fazer um exame, eu preciso olhar para o meu café da manhã, para o meu almoço, para a minha janta, todo dia. Tá? Então, é essa a interação que a gente tem no nosso organismo. Eu desenhei uma parede intestinal para a gente ter uma ideia de como funciona esse lance de microbiota com uma bactéria boa e amigas e as prejudiciais. Olha que interessante, se a gente pegar um pedacinho do nosso intestino e desenharmos aqui como células, em cima dessa mucosa intestinal, nós temos um muco protetor. Esse muco, ele é
protege a ação dessas diversas microbiota abundante e diversificada. Aqui são as bactérias, tem as boas, tem as ruins, mas prevalece uma diversidade, né? Vários tipos de bactérias, onde eu tenho uma mucosa íntegra que protege as minhas células do intestino, porque elas estão bacana. Microbiota abundante e diversificada. Mucosa intestinal intacta. Firmicutes, Bacteroidetes e actinobactérias. Bastante presentes, são as bactérias amigas. Processo inflamatório controlado. Quer dizer, viver é uma aventura. Então, a gente nem sempre você vai ficar zero inflamação, muito pelo contrário. Eu vou ter inflamação diariamente, mas eu tenho um processo inflamatório controlado. Isso que é o legal. Nível ótimo de produção de ácidos graxos de cadeia curta. É o resultado, os metabólitos da fermentação de amido resistente. Tem várias receitas de massa de banana verde, esse é um amido resistente. E a fermentação de fibras, quando a gente fala em fibras, olha aqui, eu falo em frutas, verduras, legumes, tubérculos. Nós perdemos uma alimentação do sítio, da casa, do orgânico, para ir para uma alimentação do fast food. Então, falar de fast food, é por isso que o nosso canal, ele foca no álcool, no zero álcool, no zero glúten, que é a farinha de trigo, e a cerveja também, que é a cevada, e o zero leite. Aqui, novamente, não fala em zero lactose, porque hoje está cheio de produtos à base de leite, mais uma enzima, e esse tipo de enzima lactase, que vai ser jogada dentro de uma substância já ruim para quebrar o açúcar lactose. Quer dizer, isso aqui fica pior. Então, graças a esse tipo de alimento, nós estamos tendo uma mucosa intestinal nesse nível. E daqui eu vou ter uma microbiota de baixa diversidade de micro-organismos, olha, até os desenhos são ruins. Elevado número de bactérias oportunistas, reduzida produção de ácidos graxos de cadeia curta e resposta inflamatória do hospedeiro. Aqui, basta olhar a barriguinha. Gente, se você está com o abdômen distendido, é porque eu tenho que pensar nesse momento. Então, zerar glúten, leite e álcool é restabelecer, é vir por essa via. Eu consigo restabelecer 100 dias, porque o nosso intestino, toda a espessura dele, ele precisa de 3 meses, 100 dias para ele pensar em se refazer. Então, tudo se regenera, mas você precisa ficar 100 dias sem álcool, sem leite e sem glúten. É o que eu falo. O presidente do narcotráfico é esses dois aqui, é o dono da empresa. E esse aqui é o vice-presidente. Tirar o restante é tirar o diretor social, o diretor menos importante. É isso que está fazendo com que a gente tenha esse tipo de doença. E aí você fica com febre, distendido, mal com a sua sinusite, as rinites, as colites, e você vai procurar quem? Você vai ao pronto-socorro, você vai ao médico, e aí ele vai te prescrever um antibiótico. E é aqui que tudo começa. Nós estamos falando de desbiose, porque um dos principais causas, a gente diz, é o antibiótico. Mas por que a pessoa tomou antibiótico? Porque ela comeu isso. Então, 5 minutos de prazer, 21 dias de inflamação, vale a pena? É essa consciência que a gente tem que mudar. E não simplesmente, o antibiótico faz isso, anti-inflamatório, analgésico, tudo faz. Mas se você entender que ter uma mucosa íntegra depende de uma simples escolha e que essa escolha depende do seu saber, perfeito, vamos começar a mudança. 100 dias, 100%, zero álcool, zero glúten, zero leite. Mas saber que no nosso intestino existe uma briga, como existe na nossa vida, entre o bem e o mal, entre viver uma vida com disciplina e regrado, com consciência, ter consciência daquilo que vai colocar na boca. Então, essa consciência começa até, gente, por uma marmita, por uma sacolinha que vocês vão colocar dentro uma fruta, 2 frutas, 3 frutas para o seu dia. Eu funciono assim, eu levo as minhas marmitinhas, os meus lanches comigo para onde eu vá viajar. Então, se eu quero comer um pão sem glúten no café da manhã, eu não confio
no hotel. Eu levo o meu, que é daquela marca, daquele jeito que eu sei que é gostoso para mim, e tá tudo bem, né? Não importa que o hotel não faça, mas eu não vou sair na minha disciplina. Por quê? Porque eu passo mal. Então, se eu entendo isso, e vai ser os nossos próximos vídeos, falar sobre doença celíaca, sobre a hipersensibilidade ao glúten, tudo isso faz parte desse contexto aqui. O que nós estamos fazendo hoje é alimentando a prejudicial, porque o estilo de vida nosso está assim, nós não temos tempo para parar, para comer, para fazer uma comida, mas a doença vai fazer com que você arranje um tempo. E quando você está doente, o que você acaba comendo? Frutas, é a única coisa que desce quando a gente está mal. E vai voltar para a comidinha da mamãe, né? Aquela comidinha caseira. Então, é sobre isso que nós estamos falando. Desbiose intestinal é simplesmente uma escolha que você pode fazer agora. Você pode mudar. E eu falo isso sempre, que se você zerar álcool, leite e glúten, esses 3 vilões, você para de alimentar as prejudiciais e começam a alimentar essas do bem. Suplementar vai ajudar, mas se você não parar com o seu hábito diário, e onde tudo tem farinha e tem leite, você não vai comer, né? A manteiga, ok, é a única coisa que pode do leite, mas isso vai ser o diferencial. Não precisa de tratamentos incríveis, precisa sim da sua consciência e da sua ajuda. Eu falo sempre isso, é um autorrespeito, onde quando eu sei, eu entendo o que causa, isso vai me fazer mudar. O desafio de hoje vai ser vocês pegarem no nosso link a descrição da suplementação básica e utilizá-la por 2 meses. Vocês vão ver como você se sente muito melhor energeticamente e em presença. É algo assim que você vai ter que experimentar. Então, se desafie-se. No vídeo de hoje, nós conseguimos entender como é que funciona a população de micro-organismos do nosso intestino. E é muito interessante, gente, é muito mais simples do que você imagina. Ter um intestino saudável, produtor de vitamina B2, B12, de ácido fólico, tudo isso significa que você vai zerar glúten, leite e álcool. É isso que eu vou bater na tecla. Eu falo, eu não sou rígida, eu apenas tenho experiência. E a minha experiência diária clínica diz isso. Se você zerar leite, glúten e álcool, não importa a desbiose que você tenha, você vai melhorar e muitíssimo. Estresse em pauta. Compreenda o que causa e mude.